Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos online para fazer o Evangelho, que acontece todas as terças, a partir das 19 horas. Antes de iniciarmos a mensagem de hoje, vamos lembrar que nós temos reunião pública aos domingos, das 19 às 20 horas, evangelização infantil, atendimento fraterno, temos livros novos e usados e passe de cura. Todas essas informações, aqueles que estiverem interessados, podem procurar a recepção da nossa casa, o Centro Espírita Capitão de Dramini, pela Instituição de Amparo Arca de Noé, o braço de caridade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, pedindo que nos ampare, nos proteja, nos dê conforto e consolo, mais uma semana e mais um dia. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que todos recebam muita luz e paz. Que assim seja. Vamos falar hoje sobre a parábola do avarento. Jesus costumava passar mensagens para o povo da época e para seus discípulos através de parábolas. Ele usava coisas do cotidiano e através das parábolas ele nos trazia muitos ensinamentos. Essa parábola do avarento está no capítulo 16. Servir a Deus é mamon, guardai-vos da avareza. Então a gente vai iniciar com uma mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, capítulo 52. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então, que a gente possa refletir sobre essa mensagem que Emmanuel nos traz, falando que tudo que a gente conquista na terra fica. Que a gente leva são os ensinamentos do Cristo, a vida que a gente leva aqui, que é isso que a gente vai prestar conta quando a gente desencarnar. E tem uma outra mensagem aqui do livro Leis Morais da Vida, pelo Espírito Joana de Ângelos, do livro do Divaldo Pereira Franco, capítulo 20, que diz assim: Desperdícios. Há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda em tua mesa, falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é a escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora, produz ausência em outros lugares. O desperdício é fator expressivo de ruína na comunidade. O homem, desejando fugir das realidades transcendentes da vida, afoga-se na fantasia, engendrando as indústrias da inutilidade, abarrotando-se com os acúmulos, padecendo sob o peso constritor da irresponsabilidade em que sucumbe por fim. A vida é simples nas suas exigências, quase ascetas. Muitos cristãos distraídos, porém, ataviam-se, complicam os deveres, sobrecarregam-se do dispensável, desperdiçam valores, tempo e oportunidade, edificante para o próprio burilamento. Desperdiçam palavras, amontoando-as em verbalismo inútil, a fim de esconderem as verdades. Desperdiçam tempo em repousos e férias demoradas, que anestesiam os centros combativos de ação da alma encarnada. Desperdiçam alimentos em banquetes, recepções, festas extravagantes com que disputam vaidades. Desperdiçam trajes e agasalhos em armários fechados que não voltam a usar. Desperdiçam moedas irrecuperáveis em jogos e abusos de todo gênero, sem qualquer recato ou zelo. Desperdiçam a saúde nas volúpias do desejo e nas inquietações da posse com sofreguidão. Desperdiçam a inteligência, a beleza, a cultura, a arte, nos espetáculos do absurdo e da incoerência, a fim de fazer a viagem da recuperação do que estragaram em alucinada correria para lugar nenhum.
Não se recupera a mal baratada oportunidade. Ninguém volta ao passado na busca de refazê-lo, encaminhá-lo no outro rumo. O desperdício alucina o extravagante e exaure o necessitado que se lhe faz vítima. Há sim muito e incompreensível desperdício na terra. Reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Divide os teus recursos, tuas conquistas, e vê-los-ás multiplicados em 1000 mãos, que se erguerão louvando e abençoando as tuas generosas mãos. Passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Como semeares, assim colherás. O que desperdiçares hoje, faltará-te amanhã. Não duvides. Sê pródigo sem ser perdulário, generoso sem ser desperdiçador. E o que conseguires será crédito ou débito na contabilidade da tua vida perene. Então é uma mensagem muito bonita que nos instrui muito, nos traz muito ensinamento. E nesse finalzinho aqui fala, né? Passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Como semeares, assim colherás. Então, o que a gente desperdiça hoje vai faltar amanhã. Então, a parábola do avarento vem falar exatamente sobre isso. Então, Jesus contou a parábola do avarento. Que um homem chegou para Jesus e disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo da herança. Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs esta parábola. O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo: Que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? Farei isso, disse ele. Derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e nele recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse homem: Insensato, ignorante, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Então a gente vai ver o que essa parábola quer nos ensinar. A primeira parte vem confirmar a assertiva de Jesus, quando disse: Não julgueis, pois com a medida com que julgares, sereis julgados. Toda a autoridade moral do Cristo, ele não era o juiz. Ele não queria ser o juiz naquela questão corriqueira de herança entre irmãos. Então ele fala: Quem me constitui juiz ou repartidor entre vós? Despertando neles a importância dos julgamentos. Ou seja, a gente não deve julgar nada nem ninguém. A gente tem que julgar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, não a palavra do outro. Porque muitas pessoas que julgam saber tudo, às vezes cometem muitos enganos. E a gente acaba ferindo ou prejudicando o nosso próximo. A segunda parte da parábola mostra a história de um homem que tinha muitas plantações, tinha um celeiro, e ele, ao invés de repartir tudo aquilo, dar para quem precisasse, ele resolveu construir mais um celeiro para guardar tudo aquilo que ele tinha, plantar mais e guardar mais só para ele. Ou seja, ele praticou a avareza, ele praticou a cobiça para ele mesmo, o egoísmo para ele mesmo. Ele não pensou no outro.
que um dia ele não estaria mais lá. E tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele plantou, ficaria lá. E para quem iria? E aí seria desperdiçado. Porque quem é avarento desperdiça oportunidades, desperdiça todas as coisas que a espiritualidade nos oferece, como a mensagem que a gente viu sobre desperdícios, que Joana de Ângeles nos traz. Tempo, trajes e agasalhos, saúde, inteligência, tudo isso a gente desperdiça quando a gente fica preso a alguma coisa que a gente construiu, alguma coisa que a gente conquistou, que a gente não admite perder, que a gente não admite repartir. Então, a gente estaria praticando a avareza. Então, Deus fala para esse homem: você é ignorante, você um dia vai desencarnar e tudo isso vai ficar aí, estragando, desperdício total, porque você não está doando para ninguém, você não está repartindo com ninguém. E a gente não deve fazer isso, a gente não deve julgar ninguém, a gente não deve ser avarento, a gente deve praticar, sim, o compartilhamento de tudo aquilo que a gente tem condição de passar para frente. Eu tenho condição de ajudar o meu próximo que precisa, eu vou lá e ajudo da forma que me cabe ajudar. Se eu não posso ajudar com coisas materiais, eu ajudo orando por eles, vibrando por eles. Mas a gente não deve ser avarento, não deve ser apegado às coisas materiais, porque elas ficam aí. O que a gente vai prestar conta para Deus é a vida que a gente leva aqui. O nosso corpo fica, tudo que a gente conquista fica aqui. Aí vão dizer assim, mas isso é uma grande desvantagem, porque a pessoa trabalha, a pessoa luta para ter aquilo. Mas Deus nos dá essa oportunidade de conquistarmos as coisas, é para testar a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso raciocínio, que a gente está usando para o bem. Usando de forma responsável, cautelosa, sem ser apegado. Não está dizendo para você não ter. Você pode ter, você pode conquistar. É mérito seu. Sua casa, a sua plantação, o seu carro, o seu emprego. Mas a gente não deve ser avarento, não deve ser apegado, ao ponto de achar que aquilo ali é só meu, não admito que ninguém fique com aquilo ali, fique com a minha casa, fique com a minha plantação, fique com o meu carro, porque um dia a gente vai se separar de tudo isso. Nós estamos aqui de passagem. Roupa do corpo, todas as oportunidades que a gente perde de sermos melhor, de sermos caridosos, de ajudar quem precisa, a gente tem que aproveitar. Porque um dia essas oportunidades passam e a gente vai prestar conta do quê para Deus? E aí, como foi falado na mensagem, a gente volta. Então, tudo que eu estou colhendo agora é o que eu plantei. Então, eu tenho que fazer uma plantação boa para a minha colheita ser boa. Para eu poder evoluir, para eu poder melhorar, ir para um mundo melhor. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Sabemos a medida das coisas, não ultrapassarmos limites, não cometermos excessos, aproveitarmos tudo que a espiritualidade nos oferece, o mundo nos oferece. Vivemos no mundo material, sim, mas precisamos usar tudo com consciência, com responsabilidade, sabendo que um dia nós vamos nos separar da casa, do carro, das plantações, de toda a riqueza acumulada. A riqueza que nós temos que guardar para a gente é a riqueza do espírito, do coração, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. E levar isso para quem precisa. A gente está atravessando esse período crítico lá no Rio Grande do Sul,
E muitos estão podendo ajudar. Muitos estão doando as coisas, fazendo o que cada um acha que deve fazer. Se a gente não consegue chegar até eles diretamente, a gente pode vibrar por eles, em pensamento, em sentimento, para que eles tenham força, para que eles tenham coragem, para que eles tenham resiliência diante de toda essa situação. Porque a gente está vendo o que está acontecendo com eles, mas pode um dia, de repente, a gente não sabe, acontecer com a gente também. Nós passamos por uma coisa não igual, mas parecida. Em 2000, aqui em Três Corações, nós tivemos enchente. E a gente viu como é que foi trágico, como é que foi triste. Então a gente tem que vibrar bons pensamentos, bons sentimentos, para ajudar quem precisa. E a gente não ser egoísta, a gente não ser avarento. Não com as nossas coisas materiais, sabendo que um dia nós vamos nos separar delas, que tudo é emprestado, tudo é empréstimo que Deus nos dá. E Ele permite que a gente use justamente para testar a nossa capacidade. Eu quero um mundo melhor, eu quero ser um espírito melhor, então eu vou trabalhar melhor com as coisas que eu tenho. Para o bem, deixando para quem precisa, cuidando bem do meu corpo, cuidando bem das minhas roupas, cuidando bem da minha casa, cuidando bem dos meus bens materiais, sem ser egoísta, sem ser avarento. Então, era essa mensagem que nós tínhamos para passar para vocês, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos que Jesus nos deixou, que são ensinamentos muito valiosos, um aprendizado muito grande, que faz a gente refletir sobre que tipo de pessoa que eu quero ser no mundo regenerado. Se eu quero ir para lá, nós estamos caminhando para isso, o que eu posso fazer agora para poder permitir que o meu espírito vá viver no mundo regenerado? E cada vez melhor, cada vez mais evoluído, com condições muito grandes de poder ajudar quem ainda vive na escuridão, ainda vive na ignorância. Então, não julguemos para não sermos julgados e não sejamos avarentos com as coisas que a espiritualidade nos deu, coisas que nós temos aqui para o nosso uso. Nós precisamos dos recursos que o planeta nos oferece, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos dos alimentos, nós precisamos da moradia, precisamos de vestimentas, mas tudo dentro do seu limite, tudo dentro da tolerância, do suportável, e que a gente possa aprender muito com essa parábola e não ficar apegado, porque tudo passa. Amanhã a gente não sabe se vai chegar. Então vamos agradecer tudo que nós temos e trabalhar sempre para o melhor. O meu melhor, o seu melhor. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma boa semana. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Que assim seja.